As promessas de Deus. Hoje, a aula 9, promessas para pais e filhos. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Vamos lá então para o texto áureo. Vamos ver o que Deus tem para nós através dessa lição. Só para relembrar, disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim, está aí então o objetivo dessa bênção. Porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre pais, sobre filhos. Vamos ver. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo está escrevendo aos Efésios. Vamos orar então. Pai querido, obrigado porque somos teus filhos. E obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. Nosso Pai de amor, o nosso Pai eterno, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte. Obrigado, Deus, pela paternidade que o Senhor nos deu. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos amado, nos perdoado, e isso serve para nós como um exemplo de um verdadeiro Pai que nos ama. Abençoa meu irmão, a minha irmã, e nos dá mesmo, Pai, em nome de Jesus, sabedoria e instrução para todas as coisas. Vamos lá para a introdução? Entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção, amor e perdão, vida com Deus e em família. Os pais são os primeiros referenciais que as crianças têm a respeito de Deus. É deles a responsabilidade e o compromisso de ensinar sobre os preceitos do Senhor. A família precisa ser um refúgio e abrigo para seus membros. Os filhos são um presente de Deus, herança do Senhor. Ensinar a criança no caminho é talvez o maior desafio, tanto paterno quanto materno. O exemplo, talvez, seja realmente aquilo que nós precisamos ter mais forte na nossa vida. Quem nós somos no dia a dia. Amém? A importância, né? Qual que é a importância dos filhos? Na antiga e nova sociedades, os filhos continuam tendo alto valor, considerando que vivemos num mundo totalmente contrário à base familiar. O que é isso? Dias atuais, dias modernos, a modernidade, a desestruturação total da família. Para quê? Para um modelo novo de uma família totalmente desestruturada, fora do propósito de Deus. A educação, a formação espiritual, o cultivo da fé, a prática do perdão e do amor são nossas responsabilidades e ferramentas para o conhecimento do caráter de Deus como nosso Pai. Nós aprendemos através da educação dos nossos filhos. Aquele ministério, educação de filhos à maneira de Deus, nada mais é do que Deus nos ensinando como cuidar dos nossos filhos, porque também somos filhos. Nós precisamos aprender. E vamos imaginar uma coisa agora. E Jesus, como será que ele era enquanto criança? Olha o que a Escritura diz. Lembra daquela passagem quando Jesus estava ali ensinando no templo, confundindo os sábios, os pais deles vão procurar, e Jesus responde assim: vocês não sabiam que eu precisava estar cuidando das coisas do meu pai? E aí o Evangelho continua dizendo assim: não compreenderam, porém, as palavras que eles disseram, e desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, o que ela fazia? Guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens.
O que será que Maria guardava no coração quando o Evangelho disse isso? Ela guardava todas essas coisas. Olha a resposta que Jesus disse ali quando o pai e a mãe dele foram procurar ele. Será que vocês não sabiam que me cuidava? Eu tinha que cuidar das coisas do meu pai? Que pai ele estava se referindo? Estava se referindo a Deus. E José estava ali. Então Maria guardava essa e outras coisas. Jesus, como criança, era uma criança normal. Ele brincava, ele corria, ele comia, ele bebia. Tudo que uma criança normal faz, Jesus fazia. E Maria devia olhar certas vezes para ele e olhar assim: ele é o Filho de Deus, ele é o meu Salvador. E isso para ela devia talvez às vezes trazer um constrangimento, às vezes uma estranheza, mas ela permanecia guardando todas essas coisas. Faça isso, meu irmão. Guarde certas coisas para você e para Deus. Seja realmente confidente de Deus, seja realmente alguém com quem Deus compartilhe as coisas, mas guarde algumas coisas só para você, para que você possa entender o que é a intimidade do Senhor, tá bom? Sejamos sempre agradecidos a Deus por nossos filhos e tenhamos cuidado especial em zelar por eles todos os dias, sabendo que no Senhor teremos o nosso galardão, a nossa recompensa. Não podemos ser omissos, negligentes, intolerantes, alheios ao nosso papel, ok? Criar filhos é uma missão concedida por Deus para nos preparar ao relacionamento eterno com quem? Com o Pai. Estas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração, está escrito lá em Deuteronômio. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 9. O que é isso aí de atar as mãos e como frontal na testa? Existiam os filactérios. Essa caixinha, ela guardava um pedaço da Torá, então eles amarravam uma fita nas mãos e na testa, entre os olhos. Então, é que estava se referindo, para não esquecer, para guardar. A pessoa desenvolvida por pais assim, ou seja, que as ensinam, sabe como fazer parte de um time. O filho desenvolve a confiança em si mesmo e cresce em responsabilidade. São pessoas saudáveis emocionalmente e satisfeitos com a criação de Deus. O que a carta de Paulo aos Efésios nos ensina como princípios para nós básicos? Para os maridos, amar as esposas. Para as esposas, honrar e serem submissas aos maridos. Para os filhos, obediência e honra. E para os pais, ponderação, temperança, controle emocional, para não irritar os filhos. Honrar os pais em vida é um compromisso que deve ser assumido, para que se prolonguem os dias de vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. A parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que pais e filhos crescerão como? Juntos na fé em Cristo. As recompensas virão, as alegrias também, mas nos momentos árduos é importante reconhecer a nossa dependência completa e irrestrita do direcionamento do Senhor para todas as coisas. Lavar pilhas de roupas, passar, dobrar, limpar, comprar, cozinhar, transportar, ser juiz, técnico, encorajador, conselheiro, policial e continuar ainda diplomático, amável, misericordioso, animado, paizão, mãezona, paciente, responsável, equilibrado e são. Meu Deus, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Na maioria das vezes, não estamos preparados para esse ministério. À medida que caminhamos, é que nos tornamos aptos, ou seja, candidatos a uma vaga de pai ou de mãe.
Deus permanece com seus olhos de amor sobre nós o tempo todo. E é Ele quem direciona e sopra sobre nós a capacidade, dia após dia, através do Espírito Santo, para completarmos a carreira. Nunca se esqueça disso, meu irmão, minha irmã. A igreja, independente de sua estrutura, sempre será o ambiente adequado para que nossos filhos conheçam as virtudes do nosso Deus. A casa, ou melhor, o lar, também é base para que esse amor se desenvolva. Quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente, teremos uma igreja bem assistida. Cuide daqueles que o Senhor te confiou, crendo que dele vem o seu socorro, a sua provisão. Vamos lá para a conclusão? A disciplina deve ser aplicada com amor e que mais? Sabedoria. O ensino e o exemplo ainda são os melhores métodos conhecidos por todos, em todo o tempo. Elogio, afago, carinho, afeto, confiança, segurança são atitudes o quê? Primordiais para nós, essenciais. Cuide dos seus filhos. O povo antigo não tinha os recursos que temos hoje e o conhecimento era passado por gerações, de geração em geração, anunciando as virtudes do Senhor. Nós precisamos talvez aprender, valorizar um pouquinho mais isso, porque é a nossa vida com Deus que nós precisamos anunciar para as pessoas. Isso de geração em geração. Jesus já sabia de cor a Torá. Nós vemos nesse caso do templo ali, no Novo Testamento, a educação começava no lar, passava pela sinagoga e se fortalecia no templo. Um sistema o quê? Eficaz, eficiente e duradouro. Tá aí a cena, lembra Jesus ensinando no templo? E ele deixou todo mundo de boca aberta, porque ele falava com uma autoridade, e essa autoridade vinha de quem? Vinha de Deus. Você já parou para pensar nas promessas de Deus para os seus filhos? Quantas promessas de Deus para eles? Vida cheia do Espírito, bênção sem medida, presença do Senhor garantida para aqueles que desejarem o quê? Obedecer e amar ao Senhor de todo o coração. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Está aí. Flechas na mão do arqueiro. Eu gosto muito desse exemplo do que a palavra fala, porque a flecha, você precisa preparar a flecha. E você tem que ter esse tempo. Enquanto a criança está se desenvolvendo ao seu lado, está crescendo, você vai preparando a flecha. Você precisa direcionar a criança. Você precisa direcionar o arco também. Você precisa fazer uma força proporcional para retesar o arco, segurar a flecha. Assim são os filhos, como flechas na mão do arqueiro. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Mas e depois, quando você solta a flecha? Será que ela vai acertar o alvo? Isso vai depender de como você se preparou, de o que você ensinou, o que você pôs naquela flecha, como você direcionou aquela flecha para que os seus filhos alcancem o alvo. E acertar o alvo é realmente acertar a vida com Deus para crescer diante do Senhor. Tá bom? Que os nossos lares, os nossos filhos tenham liberdade de expressar suas lutas, conflitos, dificuldades para se tornarem temas de intercessão uns pelos outros. Muitas vezes é na roda, é na mesa sentados para almoçar que um fala uma coisa, o outro critica, o outro, aí surge uma discussão, mas também precisamos criar um ambiente que eles possam se expressar, e isso é muito importante para nós como pais. Conte suas experiências para os seus filhos, suas alegrias, tristezas, decepções, vitórias. Chore, sorria, mostre a eles que a vida com Cristo vale a pena ser vivida em sua intensidade diária. Conte coisas que aconteceram com você para os seus filhos, conte momentos engraçados, conte apertos que você passou, para que eles possam fazer parte da sua vida mesmo antes deles te conhecerem. Porque aí você realmente vai criar filhos saudáveis emocionalmente e espiritualmente.
Ali será o lugar onde eles serão o quê? Abençoados. É dentro de casa, é através dos seus lábios, é na sua casa que os seus filhos precisam ser abençoados em primeiro lugar, protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, quer na infância, na adolescência, juventude, e eu acrescentei isso na revista, até mesmo na vida adulta. Por quê? Porque os seus filhos precisam de você, enquanto você puder estar perto deles, os conselhos, a sua sabedoria, a sua vivência. Então, muitos na fase adulta não precisam abandonar o lar ou não precisam abandonar a bênção que vem através dos pais. É claro que eles precisam ter a vida deles, serem independentes, mas cuidado para você não trazer decepção para eles muitas vezes. Prepare-os para uma vida abundante, encoraje-os ao relacionamento cristão, pessoas cristãs, ambiente cristão, ensine-os a caminhar só dependentes apenas de Cristo, e você desfrutará das bênçãos do Senhor para a sua casa. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor possa mesmo, através das promessas dele, que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento de suas promessas para nós, a cada dia, preciosas, maravilhosas. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima aula, em nome de Jesus.